Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para seguirmos tratando de aspectos, né, e de temáticas relacionadas à liderança. E dessa vez eu vou trazer para vocês um pouco da nossa experiência aqui no Ministério Público do Trabalho sobre o desenvolvimento e a implementação do nosso programa de desenvolvimento de lideranças. Eu vou contextualizar, trazer um pouco, né, de como que esse programa surgiu, né, da importância dele atualmente para a gente e o que cada um de vocês pode, né, buscar aí no MP de vocês, na instituição de vocês e até ajudando a fomentar a implementação de um programa como esse que é extremamente importante para que o líder, né, para que a nossa líder realmente possa aplicar as melhores práticas e se desenvolver cada vez mais. Então, como vocês estão vendo aí, né, a apresentação, mapeando a importância do desenvolvimento de lideranças, a nossa experiência aqui no Ministério Público do Trabalho. Eu sou Isabela Medeiros, servidora do Ministério Público do Trabalho, economista e mestre em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, com foco em qualidade de vida no trabalho. Então, como que surgiu o nosso Programa de Desenvolvimento de Lideranças, PDL, aqui no Ministério Público do Trabalho? Nós implementamos, né, a portaria 128 de 2024, que foi revogando uma portaria de 2019 que já tratava desses aspectos relacionados ao PDL aqui. Esse PDL ele é um programa robusto que hoje abarca ações de treinamento e ações de desenvolvimento, além de outras muitas publicações que têm como objetivo disseminar e promover esse acesso contínuo aos assuntos relacionados a desenvolvimento de liderança. A gente tem princípios muito sólidos dentro do nosso programa, assim como temos uma roda de liderança que nos norteia no desenvolvimento das nossas ações, que perpassa desde questões de autoconhecimento, a importância do planejamento, a importância dessa liderança, conhecer essa equipe, que foi um pouco do que a gente, né, falou ali no outro curso, de quais são as melhores práticas e ferramentas, fechando aí, né, com o feedback, a avaliação e o processo de melhoria para o novo ciclo de aplicação e de empenho e de dedicação dessa liderança. E aqui vocês conseguem, né, apontando para esse QR Code, dar uma olhada no vídeo resumido, apresentando um pouco, né, detalhando um pouco desses aspectos relacionados ao nosso programa de desenvolvimento de lideranças. E como que aqui no Ministério Público nós conseguimos alcançar esse nível, esse lugar de um PDL tão robusto e tão qualificado e que realmente hoje tem uma valoração institucional muito importante. Através do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho aqui no Ministério Público do Trabalho. Da onde que surgiu esse programa, né? Esse programa, ele foi um pedido da própria administração do Ministério Público do Trabalho lá em 2011, alinhado às demandas relacionadas ao próprio Tribunal de Contas da União, auditoria interna, né, do Ministério Público da União, a uma recomendação do Conselho, da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né, 52, que mostra a importância, né, de termos ações relacionadas à qualidade de vida no trabalho e ao próprio acompanhamento das tendências de gestão de pessoas no serviço público que a gente veio observando, o quanto que esse tipo de ação e o quanto que esse tipo de demanda estava crescente. E aí, o que é essa qualidade de vida no trabalho, né? O que está por trás do nosso PDL? Como que a gente conseguiu chegar no nosso PDL? A qualidade de vida no trabalho, ele é um construto que, enfim, né, que vem desde ali do século passado, né, desde 1959, onde a gente entendia qualidade de vida como uma coisa, né, começou a entender qualidade de vida como uma temática variável, né, e aí depois ele passou realmente como um movimento, entrou nesse campo mais teórico, trazendo uma abordagem com métodos e, né, aplicando, mostrando, né, ensinando as pessoas como que a gente consegue implementar uma qualidade de vida no trabalho de forma mais robusta, e aí ela entra de forma mais firme como esse método, na sequência ela entra como um tudo, do tipo, né, se a gente não trabalhar qualidade de vida nas nossas instituições, a gente não tem nada, e logo na sequência desse que vetou como tudo, ela começa a cair um pouco no descrédito por conta do nome qualidade. Esse nome, ele na literatura, ele tem algumas, né, críticas, algumas ponderações por conta da subjetividade do próprio termo, né, qualidade de vida no trabalho, né, o que pode ser qualidade de vida no trabalho para mim, pode não ser para você. Ela tem uma perspectiva passada, com um enfoque muito no indivíduo, e, enfim, outras práticas que trabalhavam muito uma intenção, uma tendência, né, quando se fala de qualidade, para mascarar um pouco dos problemas. Observava-se muito quando se falava de qualidade de vida no trabalho, uma contradição entre discurso e prática,
uma redução muito técnica do que de fato é qualidade de vida no trabalho, QVT, né? Uma exploração velada, né? Algo do tipo assim, eu tenho um programa de qualidade de vida no trabalho aqui e você me traz, né? Você me faz toda a devolutiva, você me apresenta tudo aquilo que eu preciso para que a gente, enfim, né? Para que você realmente possa ser merecedor desse QVT, né? Então, algumas teorias, né, alguns referenciais teóricos falam que muito mais do que falar de qualidade de vida no trabalho, seria mais adequado falar de dignidade no trabalho ou bem-estar no trabalho, né? Mas a verdade é que a qualidade de vida no trabalho, ela, né, enfim, né, que a gente hoje vê nesse momento atual e que vem ganhando muita força na literatura e, enfim, em muitas instituições, principalmente públicas aqui em Brasília, né, que é da onde eu falo, ela está muito alinhada a outras abordagens que são riquíssimas e que são extremamente importantes e que todas elas querem o quê? Promover um clima organizacional, promover práticas que impactem positivamente, né, nessa percepção de bem-estar das pessoas e na saúde mental, na promoção, né, prevenção e promoção de saúde mental. Então, quando eu falo de qualidade de vida no trabalho, é algo mais ou menos parecido com o que a gente já fala de clima, né? Como a qualidade do ambiente interno, né? Ela é percebida pelos trabalhadores, influenciando seus comportamentos individuais. Essa qualidade também reflete as especificidades, as personalidades desses trabalhadores. Impacta na produtividade e nos bons relacionamentos, identifica a estagnação. Quando se trabalha a perspectiva de clima organizacional, a gente consegue observar ali, né, o que está impactando na produtividade e nos bons relacionamentos, identifica também o que causa essa indiferença, essa estagnação dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como possibilidades, né, o que está causando ali absenteísmos, rotatividades e baixas produtividades. Outra abordagem, também similar, né, que se relaciona também com o que o QVT prega, né, quer, é a abordagem psicossocial e organizacional, que foca, né, que o ser humano ele é integrado, né, não existe a Isabela que está aqui falando com vocês, e a Isabela que está lá fora, ou a Isabela que está aqui no trabalho dela dentro do Ministério Público do Trabalho, não existe, né, somos um ser integrado, então tudo se influencia, tudo se está interrelacionado, e a QVT com essa percepção, né, de bem-estar pessoal no trabalho, composta por diversas dimensões, né? E aí busca incentivar esse hábitos saudáveis, né, dentro e fora da instituição, promoção de autoconfiança, clima organizacional, gerenciamento de estresse, saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora. Então, a perspectiva biopsicossocial e organizacional, ela traz esse indivíduo como um todo e busca contribuir com que esse indivíduo alcance as melhores práticas de um modo geral, porque sabemos que, né, o indivíduo, quando ele está bem, de um modo geral, ele contribui com esse coletivo. Então, eu faço a minha parte, a instituição faz a parte dela e a gente tem esse trabalho integrado aí. Outra abordagem também, que, né, enfim, também tem esse mesmo objetivo de trazer um contexto de trabalho positivo, contexto de trabalho promotor de saúde mental e de bem-estar, né, é a psicodinâmica do trabalho. Ela não utiliza, né, ela não se associa ao termo QVT, mas ela contribui para se pensar a importância do trabalho e da organização do trabalho na promoção de saúde do trabalhador. Então, uma perspectiva extremamente alinhada a tudo aquilo que a gente vem falando, né, ao longo dos 4 cursos aí desse nosso desenvolvimento de lideranças, né? E ela busca analisar a dinâmica do trabalho e a saúde, tendo como pano de fundo esse processo de subjetivação que se manifesta nas vivências de prazer e sofrimento dentro do contexto de trabalho. É uma estratégia, ela traz muito a ideia de estratégias de mediação, então como que eu individualmente, de forma coletiva, consigo lidar, né, com essas contradições e com essas complexidades que estão dentro do contexto de trabalho, e ela busca muito, ela traz muito a importância da gente ter espaços de disputas coletivas, né, de discussões, de escutas e de falas coletivas. Porque o nosso coletivo do trabalho, esse coletivo do trabalhador, ele é muito importante para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa entender as problemáticas e as dinâmicas que existem dentro do contexto do trabalho, né? Então, ela reforça muito esse papel de nós estarmos conectados e tentar buscarmos dentro das nossas instituições essa força desse coletivo. E aí uma outra abordagem que trata muito sobre o aspecto de QVT propriamente dito é o que a gente chama de contra-hegemônica, que são perspectivas dominantes de QVT, que, enfim, foi até um pouco do que foi responsável, um pouco de descrença, né, que trouxe um pouco de descrença de prática de QVT propriamente dito, né, porque ela apresenta um cardápio de alternativas para supostamente cuidar dos efeitos nocivos das atividades dos trabalhadores e das trabalhadoras no ambiente de trabalho estressante. Ou seja, ela foca na atividade, foca no indivíduo. E ela fala para o indivíduo o seguinte: olha, eu, instituição, estou aqui com um leque, né, de
um cardápio, um leque de opções para você, trabalhador, para você, trabalhadora, virem, fazerem, e aí você volta para o seu contexto de trabalho. Então, o foco não é a mudança, o que tem dentro desse contexto de trabalho que não está legal. O foco é como que você vai cuidar de você para você se tornar mais resiliente, para você aceitar mais o que é imposto para você, enfim, lidar melhor com as dificuldades que por aqui existem. Então, eu, instituição, te ofereço esse cardápio, e aí desse cardápio tem diversas práticas que são práticas muito importantes. Muitas delas, né, são muito importantes, como, por exemplo, yoga, meditação, ginástica laboral, mas que quando a gente fala da ideia de qualidade de vida no trabalho, a gente já entendeu que elas não impactam na QVT. Porque aí entra a perspectiva contra-hegemônica. Que para a gente realmente tratar a qualidade de vida no trabalho, eu preciso olhar o contexto de trabalho sobre a visão do trabalhador. Eu preciso conversar com esse meu trabalhador, com essa minha trabalhadora e perguntar o que é qualidade de vida no trabalho para você e como que você percebe o seu atual contexto de trabalho. Então, o foco é na interação entre o indivíduo e o contexto de trabalho, é um preceito de gestão organizacional e se expressa por meio de representações globais específicas que os trabalhadores constroem, vivenciando aquela realidade, aquele contexto. Então, é uma abordagem centrada dentro do olhar do trabalhador, mas para esse olhar do contexto, daquilo que as pessoas estão vivendo ali, como que elas estão percebendo, né, vivenciando e sentindo essas percepções, né? E essa é uma abordagem que foi desenvolvida pelo professor Mário César Ferreira, da Universidade de Brasília, junto com uma equipe, e que ele fez uma pesquisa muito vasta em diversos órgãos públicos, justamente para entender o que se espera de QVT e o que se aplica de QVT na prática. E aí a perspectiva contra-hegemônica, a QVT ela se apoia nesse olhar dos trabalhadores, em como eles avaliam seus contextos de trabalho. E aí quando a gente vai pegar todo o questionário, né, relacionados à qualidade de vida no trabalho, se pergunta, né, diversos aspectos relacionados a condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento, uso da informática, práticas de gestão. Então, quando a gente olha esse construto dessa teoria e o que está por trás dessa abordagem contra-hegemônica, o que de fato impacta na percepção de qualidade de vida no trabalho para as pessoas, a liderança ela tem um papel muito importante. Ela perpassa todas elas. Então, é fundamental que a liderança entenda. Quando eu falo de condições de trabalho, do que eu estou falando, né? Quando eu falo de organização do trabalho, do que eu estou falando e eu, como liderança, posso intervir positivamente nessa construção. Reconhecimento, relações socioprofissionais, uso da informática e as próprias práticas de gestão. E quando a gente, né, pega uma lupa e vai olhar o que está por trás de cada uma dessas questões, os fatores de riscos psicossociais estão super alinhados. Então, quando eu olho para as condições de trabalho, a organização do trabalho, é justamente o que a gente fala de fatores de riscos psicossociais. Então, essa metodologia contra-hegemônica, ela consegue sim dar esse olhar também para esses fatores de riscos psicossociais dentro do contexto de trabalho. E aí a gente pergunta básica dessa abordagem é o que é qualidade de vida para você? E quando a gente observa, escuta o que as pessoas têm para nos dizer, essas são normalmente as respostas que a gente tem. Sentir-se confortável, ter prazer em ir trabalhar, é fazer aquilo que se gosta, sentir-se útil, saber que está fazendo algo relevante para você e para a sociedade, ter liberdade para criar, participar, tomar decisões, ambiente que propicia uma vivência harmoniosa, sentir-se reconhecido, estar em um espaço adequado, limpo, arejado, ambiente de trabalho que proporciona condições adequadas, ter bom relacionamento socioprofissionais, bem-estar durante o trabalho. Então, quando a gente pergunta para as pessoas o que elas entendem de qualidade de vida no trabalho, o que elas percebem como qualidade de vida no trabalho, elas não vão falar assim, eu percebo a falta, eu percebo a yoga que tem lá no meu trabalho, né? Ela é uma fonte de bem-estar para mim. Ou as festinhas, né, de aniversário que tem na minha área, que são práticas importantes, que traz uma construção social muito bacana, né? Que tem um impacto, pode ter um impacto positivo naquele coletivo, mas que não impacta no que precisa impactar, nas condições de trabalho. Então, quando eu pergunto sobre QVT, as pessoas normalmente falam de participação. Elas querem ser ouvidas, elas querem participar nos processos decisórios, elas querem entender o que está acontecendo, elas querem que a comunicação seja transparente, seja clara. Elas querem ver o propósito do trabalho delas. Gente, não tem nada mais adoecedor do que você fazer um trabalho esvaziado, sem propósito. Sabe aquela expressão que a gente escuta muito? Eu tô secando gelo. Isso é muito nocivo. Então as pessoas querem ver o porquê que elas estão fazendo, elas querem ver o resultado do trabalho delas. Reconhecimento, elas querem se sentir vistas, percebidas, reconhecidas por aquilo que fazem.
E não apenas única e exclusivamente quando alcançam resultados extraordinários, né? Mas, poxa, né, aquela qualificação, aquele desenvolvimento, aqueles aprimoramentos, aquelas entregas. Às vezes a gente tem um resultado tão simples, mas o esforço para chegar naquele resultado foi tão gigantesco. As pessoas querem se sentir reconhecidas, elas querem ter autonomia, elas querem, né, perceber que as pessoas ao redor dela sabem que ela é responsável, que ela consegue fazer boas entregas, quer vivenciar um ambiente harmonioso, que tenha relações de confiança dentro desse ambiente. Ela quer ter suporte organizacional, ela quer ter uma liderança que entenda todo esse contexto e que aplique as melhores práticas, ferramentas, como a gente já viu no outro vídeo. Ela quer ter as condições de trabalho adequadas, quer vivenciar um contexto de trabalho com vivências positivas, né, com vivências de bem-estar, e ela quer ter bons relacionamentos socioprofissionais. Então, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, é sobre isso. Em resumo, é mais ou menos isso. Sabe aqueles fatores de riscos psicossociais? A gente quer ter eles eliminados ou minimizados ao máximo. A gente quer realmente ter uma instituição, a gente quer realmente vivenciar dentro do contexto de um ambiente de trabalho que eu tenha boas práticas, onde eu acorde, né, feliz e fale, opa, que bom que eu estou indo trabalhar. E aí, quando eu faço toda essa construção dessa perspectiva teórica de QVT, eu entro com o macro e o micro diagnóstico. O macro diagnóstico é quando eu aplico a pesquisa para entender o que esse coletivo, né, de forma macro pensa, e o micro eu vou para as áreas e principalmente convido os trabalhadores e trabalhadoras para refletirem sobre aqueles pontos mais sensíveis, que ali deu alguma dificuldade, né, deu negativo na pesquisa para a gente entender o que de fato está acontecendo. Depois desse diagnóstico, eu defino uma política, que aí eu defino o que é QVT para aquele coletivo de trabalho. Porque o que é QVT hoje, que como estratégico, como primordial dentro do MPT, pode não ser para o seu MP, para a sua área. Então a gente faz uma definição de QVT, define quais são os nossos princípios, o que vai nortear as nossas práticas. A gente, né, coloca ali quais são as atribuições dessa política, quais são os focos, porque como a gente viu, eu vou mostrar agora mais para frente, o que a gente mapeia na política, né, no diagnóstico, são muitos aspectos. Então, agora, o que eu, como instituição, vou focar? Então, eu coloco para as pessoas na política, de fato, o que eu, como instituição, vou trazer como enfoque, vou trazer como perspectiva. E logo na seguinte, as responsabilidades, né? Porque a QVT, às vezes, a gente acha que QVT é gestão de pessoas, né? Mas a QVT, a gente precisa ser uma responsabilidade de todo mundo. Muitas e muitas áreas dentro de uma instituição possuem responsabilidades dentro dos aspectos relacionados à QVT. Há lideranças, todas elas, em qualquer lugar, né, em qualquer área que esteja, e de forma macro, né, de forma política, muitas áreas, né, precisam ter responsabilidades dentro de um programa de QVT, de uma política de QVT. E aí, depois que eu defino a política, eu venho para programas. Quais são as ações que eu vou priorizar? Né, o que realmente eu preciso focar agora? Né? De quem que é a responsabilidade? Quem vai fazer o quê? E como que eu vou fazer esse monitoramento? Então, essa é a construção de uma política, de um programa de QVT que, digamos assim, traz luz para muita coisa importante e interessante que a gente pode mapear e identificar dentro das nossas instituições, né? E esse aqui é um instrumento, né, desenvolvido, é um inventário de avaliação de QVT, desenvolvido pelo professor Mário César Ferreira e a equipe. E a gente aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, né? A gente fez um levantamento aqui em 2015 e em 2018 no Ministério Público do Trabalho. Esses foram os nossos resultados, né? E quanto mais verde, mais tem uma tendência de vivências de bem-estar. O que está amarelo é o que a gente chama de zona de transição, que a gente precisa focar e trabalhar para que isso mude, para que isso migre para a zona verde. E o que tiver em vermelho, né, que no nosso caso aqui não apareceu nada, é o que está com foco em o que tem aspectos relacionados a impactos negativos naquele coletivo, né, e que podem causar impactos negativos na saúde mental e nas vivências de bem-estar, causando muito mais vivências de mal-estar. E aí a gente fez esse nosso diagnóstico em 2015 e 2018 e a gente fez grupos focais em todas as nossas unidades regionais, porque aqui no Ministério Público do Trabalho, né, temos unidades regionais em todos os estados brasileiros e a gente foi, né, em algumas a gente tem PTMs, fomos também em algumas, mas a gente foi nas unidades regionais de capitais e fizemos, né, conversas sobre qualidade de vida no trabalho. E aí aqui tem dois aspectos que eu acho muito relevante a gente destacar quando a gente fala de boas práticas, seja relacionada à qualidade de vida no trabalho, seja relacionada a mapeamentos de riscos psicossociais, seja relacionada a esse enfoque em prevenções e promoções de saúde, de
de ações relacionadas à saúde mental, é a divulgação, é o se falar, é mostrar que a administração está realmente engajada e preocupada com isso. Então, quando eu vou nos lugares, né, que a gente fez essas rodas de conversa, esses grupos focais aqui na PGT também, quando eu vou nos lugares e falo, olha, eu vim aqui conversar com vocês sobre qualidade de vida no trabalho, as pessoas falam, opa, eles realmente estão fazendo algo sobre esse aspecto. Eles realmente querem saber a nossa opinião. Eles realmente estão interessados em mudar. Então, esse papel dessa comunicação, dessa fala, desse diálogo, dessa sensibilização, dessa conscientização é muito importante. E realmente abrir um espaço de escuta ativa, realmente onde as pessoas possam colocar suas opiniões em ambientes seguros, livres de julgamento, onde você vai ter uma equipe técnica que vai fazer a escuta qualificada e vai conseguir, de fato, extrair dali as informações que serão extremamente importantes para a definição de um plano de ação, de um programa. Então, a gente dá esse espaço para as pessoas, a gente olha para elas assim, genuinamente fala, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Porque não dá, gente, para a gente falar, fazer gestão de pessoas, não dá para a gente fazer qualidade de vida no trabalho, não dá para a gente entender de fato o que está acontecendo dentro daquele contexto se eu não ouvir as pessoas. Eu aqui do lado de cada cadeira não consigo pensar em boas práticas, eu não consigo pensar no programa se eu não ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Então, esse é um instrumento de muitos outros que permite, né, esse espaço de fala e esse espaço desse coletivo. E aí, né, depois de todas essas construções, de mapear, de fazer um macrodiagnóstico, um microdiagnóstico com esses grupos focais, a gente definiu, né, duas portarias, né, uma em 2015 e outra em 2019, porque é isso também, a qualidade de vida no trabalho. Depende daquele contexto, né? O que tem foco hoje, depende do contexto que a gente está vivendo ali naquele coletivo. Então, em 2019, nós refizemos a nossa portaria, e isso aí tem alguns dos artigos, né, que eu destaquei para vocês entenderem mais ou menos o que é mais importante, né? O que a gente, como grupo, depois dessa escuta qualificada, né, do macrodiagnóstico e do micro, a gente realmente entendeu como importante. E aqui eu queria trazer para vocês como que a liderança, como que os aspectos relacionados à liderança, ela perpassou absolutamente em todos os momentos. Desde o macrodiagnóstico, as conversas dos grupos focais, as escutas desses micro-universos, né? E eu acredito que o que foi mapeado aqui é algo que é muito comum em todos os MPs, né? Pelo que a gente já ouviu ali da pesquisa Bem Viver, pelo que a gente já, enfim, né, ouviu, né, em outros momentos, em outras conversas, em outros grupos, junto ali do CNMP, que é o que? A gente precisa desenvolver as nossas lideranças. O que nós temos hoje no MP são pessoas extremamente qualificadas, tecnicamente falando, para aquela área ali de atuação, né, seja, por exemplo, dentro de um grupo de trabalho ali dentro de uma área voltada para a licitação, por exemplo, seja, né, os próprios membros e membras, são pessoas extremamente qualificadas no assunto técnico da área, mas que na hora que assumem o encargo de liderança, elas pouco conhecem ou quase não conhecem sobre o que é ser líder. Que da mesma forma como para eu trabalhar com liderança eu preciso ter um conhecimento robusto para eu trabalhar com... Porque da mesma forma que é para eu trabalhar como licitação, eu preciso ter um conhecimento muito robusto sobre o que é licitação, para eu trabalhar com liderança eu também tenho que saber o que é ser líder. O que é uma prática adequada e o que eu não posso ter como prática. O que né, eu quero chegar do outro lado. Quais são os caminhos que eu tenho, né, como líder? Eu estou com uma equipe desmotivada, desengajada, enfim, estou com uma pessoa aqui que está com presenteísmo. Quais são as ferramentas e as alternativas que eu tenho para mobilizar essas pessoas, para movimentar, para engajar? O que eu estou fazendo que não está legal? Quem eu sou como líder? Né? Quem me inspira como liderança? Então, eu preciso ajudar as lideranças a entender sobre esse universo. E aí, sem dúvida nenhuma, né, uma das principais ações nossas é olhar para esse membro e para essa membra, para esse procurador, procuradora, promotor, promotora, porque isso são pessoas que passam num concurso extremamente exigente, com conhecimento técnico muito robusto, e quando chega aqui, eles já se deparam com uma atribuição de liderança. E eu já ouvi de muitos, nossa, Isabela, é muito mais difícil do que atuar na área finalística. Liderar pessoas é muito mais complicado, e realmente é. E demanda um tempo muito grande desse líder, dessa líder. Então, eu preciso olhar para esse público, né, e falar para eles, olha, vocês não estão só. Eu, como instituição, estou aqui para dar esse suporte para vocês. E isso ficou muito claro quando a gente fez o nosso diagnóstico de QBT aqui no Ministério Público do Trabalho.
Aí a gente já mapeou essa melhoria do desenvolvimento de lideranças no MPT, porque na época o que nós tínhamos como foco era treinamento. A gente tinha alguns cursos relacionados a esse público, mas a gente viu que só curso não atendia. A gente precisava ter ações que hoje a gente chama ações de desenvolvimento propriamente dita, que são espaços coletivos, palestras mais direcionadas com temáticas mais práticas, trazer esses líderes para junto da gente, disseminar conhecimentos variados e não apenas treinamento. Outro aspecto, necessidade de mudança atual modelo de avaliação de desempenho para gestão de desempenho. Isso foi um aspecto muito importante aqui para a gente no MPT, que no outro vídeo eu falo bastante do acordo de trabalho, né? E isso tem o papel fundamental da liderança. Que eu virei para o líder e falei, olha, líder, o seu papel não é fazer avaliação de desempenho. O seu papel é fazer gestão de desempenho. A avaliação é apenas um dos aspectos da gestão. Então eu falo para esse líder de forma clara que ele precisa fazer a gestão de desempenho e eu preciso ensinar para ele o que é isso. Então isso está extremamente vinculado e alinhado ao papel da liderança. Eu não tenho como ser líder se eu não faço a gestão de desempenho da minha equipe. Não tem como eu falar que sou líder se eu não faço esse trabalho. E por fim, necessidade de suporte, né, para a atuação de membros como procuradores-chefes também, que aqui no MPT a gente vê, né, que eles assumem, né, toda uma procuradoria regional do trabalho e existem diversos desafios e muitos deles perpassam pelas questões relacionadas à liderança de pessoas. Então, quando a gente faz o nosso diagnóstico, e esse é uma das telas que a gente tem, né? A gente tem outras questões relacionadas ao diagnóstico de QBT, mas a gente vê em diversos momentos o quanto que desenvolver essa liderança se mostra primordial se nós realmente quisermos ter promoção e prevenção de saúde mental, um ambiente realmente de vivências, né, mais positivos, de bem-estar, onde a gente quer realmente que esse líder, essa líder tenha uma segurança na sua atuação e consiga construir ambientes saudáveis, ambientes realmente onde a gente consiga alcançar os nossos resultados de forma adequada, qualificada, mas com respeito a a humanidade que está ali dentro, essa diversidade, as pessoas que estão ali promovendo esse contexto de trabalho saudável, porque é sim possível. É possível sim eu equilibrar o alcance de resultado que nós desejamos como promoção de um ambiente de trabalho bem saudável. E aí, qual foi a nossa, né, experiência aqui no MPT? O que a gente aprendeu com relação à qualidade de vida no trabalho, essa perspectiva, né? De que independente do nome que a gente possa dar para esse tipo de diagnóstico, para esse mapeamento, para esse olhar cuidadoso para o nosso grupo, eu preciso do apoio da alta administração. Se eu não tivesse a alta administração, não entender de fato do que se trata e o que a gente precisa para a gente realmente conseguir avançar nessas questões, fica um trabalho que, enfim, ele não fica prático. Eu fico com um discurso diferente do que eu vejo na prática. Eu preciso também de uma identidade visual e de uma comunicação efetiva. Eu preciso falar o tempo todo sobre o que eu estou fazendo, como é que é essa prática, qual é o objetivo dela, que as pessoas precisam participar, que a gente não vai conseguir alcançar nada sozinho, que a gente está engajado, que a gente está junto, entendeu? Então eu preciso comunicar e mostrar para as pessoas a importância do papel de cada uma. A gente aqui vivenciou muito, né? A gente conseguiu realmente entender o impacto positivo quando a gente fala da abordagem contra-hegemônica, que é diferente de uma abordagem hegemônica que eu particularmente já trabalhei em outro contexto organizacional com uma abordagem mais hegemônica e realmente os resultados não são os esperados. Eu tenho uma prática hegemônica e espero outros resultados e eles não acontecem. E quando eu venho para essa prática contra-hegemônica, a gente consegue ver o resultado realmente acontecendo, né? A gente teve aqui uma riqueza muito grande, que a gente conseguiu fazer um grupo multiprofissional para atuar nas questões relacionadas à QVT. E aí que entra a questão, né, relacionada ao que eu falei, que não é, isso aqui não pode ser uma ação da gestão de pessoas. A gente, como gestão de pessoas, coordenou essa ação, mas eu tinha gente do planejamento estratégico nesse grupo, eu tinha gente da comunicação, eu tinha gente do psicossocial. Eu tenho pessoas de diversas áreas que participam, né? Eu tinha um representante também de servidores e servidoras, eu tinha procuradores, eu tinha uma procuradora envolvida, engajada nesse programa. Então, eu tenho os diversos grupos e as diversas áreas envolvidas no programa de qualidade de vida no trabalho. Não é apenas uma ação de gestão de pessoas. Ela é uma ação que ela é mais macro. Ela precisa ser macro. A presença de QVT em diversos momentos da instituição, isso foi uma experiência bem positiva nossa. Então, como a gente fez um diagnóstico e a gente entendeu realmente, conseguiu visualizar o quanto que a QVT perpassa por diversas áreas, então sempre que nós tínhamos
qualquer ação, qualquer movimento relacionado a esse movimento de desenvolver pessoas dentro da instituição, nós nos colocávamos ali como QVT também. A gente falava, olha, a QVT está aqui, a QVT conversa com isso aqui também, a QVT também está de olho nesse aspecto aqui também, né? E é isso, é uma construção coletiva. Ela não pode ser uma construção da Isabela, ela não pode ser uma construção só sua, ela precisa ser uma construção coletiva. E o coletivo da nossa liderança é muito importante para que a gente consiga executar, de fato, um programa bacana, um programa real, um programa realmente efetivo de qualidade de vida no trabalho. Então, é um dos fatores mais avaliados, né, no instrumento de pesquisa. Então, quando eu olho o instrumento de pesquisa de qualidade de vida no trabalho, a liderança ela perpassa por diversos aspectos. Ela tem possibilidade de impactar positivo ou negativamente em diversos fatores. Ela, enfim, né, ela é extremamente relevante para que a gente consiga alcançar o que a gente deseja com promoção de saúde mental, com promoção de bem-estar, com promoção de um contexto de trabalho realmente positivo para as nossas pessoas. A liderança precisa entender esse papel. Então, assim, se eu falo de qualidade de vida no trabalho, se eu falo de mapeamento de riscos psicossociais, se eu falo de uma melhoria no clima organizacional, e se eu não convido as lideranças para entenderem o seu papel, a gente não vai alcançar o que a gente deseja. Eu preciso que a liderança entenda o quanto que ela tem o poder de impactar positiva e negativamente, tanto na vida do indivíduo como naquele coletivo que ela gerencia, que ela lidera. Mas em contrapartida também eu preciso virar para essa minha liderança e falar, olha, eu preciso de você. Você é muito importante. Eu preciso que você entenda o quanto que o teu papel aqui dentro é importante. Mas eu tô com você. Eu te dou suporte, eu te dou apoio. Você tem um programa, você tem pessoas, né, qualificadas que podem te dar esse suporte. Você tem aonde buscar apoio, você tem aonde buscar ajuda. Eu preciso dar suporte, porque o lugar da liderança também é um lugar muito solitário. Então, se eu, como instituição, não mostro para as pessoas que eu estou ali, disposta e realmente comprometida a auxiliar e a apoiar esse meu coletivo, essa liderança ela não consegue estar comigo. Ela não consegue engajar comigo. Então, eu, como instituição, eu preciso dar esse suporte. Por isso que um programa de desenvolvimento de lideranças é tão importante. Então, essa aqui foi a nossa experiência. O que nós aqui no Ministério Público do Trabalho vivenciamos quanto equipe de qualidade de vida no trabalho, no programa de qualidade de vida no trabalho, e o quanto que toda essa construção, o quanto que todo esse nosso desenhar foi muito, muito importante para que a gente hoje conseguisse ter um programa robusto, conseguisse chegar nas mais diversas instâncias dentro do nosso Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e falar, olha, o PDL, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser fomentado, ele é, sem dúvida alguma, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje aqui dentro do Ministério Público do Trabalho para realmente poder desenvolver as pessoas e implementar as práticas que a gente quer ter dentro da nossa instituição. Então, isso aí foi um pouco da nossa experiência, que foi a partir dessa experiência, dessa vivência que a gente conseguiu avançar aí, enfim, e ainda temos muito que avançar aí com relação a algumas, né, das práticas que são orientadas e são indicadas para que a gente tenha realmente um contexto de trabalho bacana, uma qualidade de vida legal. Então, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição. Vou passar aqui e deixar com vocês o meu e-mail. Essa apresentação, como as outras, vão ficar disponível para vocês verem, assim como as nossas portarias, enfim, os documentos que nós temos aqui que a gente pode compartilhar e para vocês entenderem um pouco da nossa realidade dentro desse PDL. E estamos à disposição para conversar, para trocar experiências e vivências, porque eu sei que outros MPs também têm programas robustos de desenvolvimento de liderança. Então é isso, até uma próxima.